Fala galera do canal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um meio vlog, meio curiosidades aí para vocês. E esse vídeo, cara, hoje está muito especial, porque vou explicar rapidinho aqui. A gente alugou um carro e a gente decidiu ir para Cascais, não estava nos planos, mas como a gente teve muitos problemas, a gente acabou tendo que mudar a rota e ir para Cascais, que é um lugar mais perto de onde a gente realmente queria ir. E a gente, no meio do caminho, se perdendo, aqui é muito confuso de você andar de carro, e a gente resolveu parar em Estoril. E eu tô aqui, ó, simplesmente de frente pro Hotel Palácio de Estoril. E aqui do lado, vou mostrar pra vocês. Deixa eu dar um piquezinho aqui. Ó, aqui, ó, aqui atrás é o Cassino de Estoril. Vocês podem estar se perguntando, tá bom, o que tem? Hotel Palácio de Estoril e Cassino de Estoril. Fica aí no vídeo que vocês vão saber. Vocês também vão ler o título e vão ter uma noção. Mas eu vou explicar melhor essa história. Deixa eu só achar um lugar que esteja menos ventando pra eu gravar um vídeo maneiro pra vocês. Fica no vídeo, vocês vão gostar. E aí, galera, agora aqui nesse cenário improvisado aqui no quarto da minha sobrinha, mas voltei pra contar a história que eu prometi pra vocês. Lá realmente não tinha condição de gravar, até tentei gravar lá perto do cassino pra ficar um vídeo mais bacana, mas o vento não deixou. Tava bem difícil de gravar, tava ventando bastante. Aqui em Lisboa também tava ventando bastante, então só deu pra gravar mesmo aqui no quarto, fechado e tal. Mas vou contar então pra vocês a história sobre como foi criada essa inspiração, né, do James Bond e como o escritor dos livros, pra quem não sabe, o autor dos livros é Ian Fleming. Ian Fleming era um militar britânico, né, serviu o governo da Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial. E logo depois ele começou a trabalhar como jornalista. E assim, naquela época ali da Segunda Guerra, Portugal era uma região muito neutra à guerra, sabe? Era uma região onde não haviam conflitos. Então, por isso, aquela região ali, desde Lisboa até Estoril, para quem não sabe, Lisboa para Estoril tem ali mais ou menos uns 15 a 15 a 20 quilômetros de distância. É uma distância não muito grande, mas essa região assim de Portugal era meio que uma região bem tranquila e por isso alocava muitos espiões, né, na época. Os espiões, para quem não sabe, né, eles trabalhavam desde a Segunda Guerra até em diante, na Guerra Fria e tal. Eles não eram combatentes, né, como os próprios filmes do 007 demonstram, são mais. Eles eram treinados na prática do disfarce, né? Se disfarçar, de conseguir coletar informações. Então, eles não eram aqueles militares combatentes que estavam lá nos campos, sabe? Eles estavam por trás tentando coletar informações de um lado e de outro. E ali em Estoril era uma região onde realmente havia muito isso. E numa dessas viagens do Ian, ele acabou se hospedando justamente no Palácio de Estoril, no Hotel Palácio de Estoril, onde eu gravei o vídeo mostrando para vocês. E era um hotel bem luxuoso, era um hotel que abrigava bastante gente, bastante espiões. Era um lugar onde tinha essa troca de informações, porque a guerra tem isso, né? Tem muito dessas negociações por fora, né? Eles estão sempre debatendo, mandando representantes para discutirem, e não era diferente assim na Segunda Guerra. Então, era um lugar de bastante luxo, era um hotel que servia para isso. Então, numa dessas viagens do Ian, ele acabou conhecendo aquele que foi a inspiração para o James Bond, né? Ele é sérvio, né? Era o Duško Popov. Deixa eu só conferir a minha colinha se realmente é isso. Duško Popov, exatamente. Ele era, como eu falei, ele era sérvio e ele servia ao governo russo. Então ele era um espião russo. E só que ele era conhecido como
um espião bem fanfarrão, sabe? A gente pode dizer assim. Ele era o tipo de espião que adorava se amostrar, adorava dizer que era espião. Ele era muito mulherengo. Aí a gente já começa a entender um pouco das inspirações pro personagem do James Bond. Ele era uma pessoa assim que, sabe, adorava se mostrar. E ele adorava a vida chique. Então ele se aproveitou disso para se vender, podemos dizer assim. E passou a ser um espião duplo, né? Passando informações de um lado para o outro. Então ele era uma pessoa que acabou não tendo muita credibilidade como espião. Tem aí rumores. Isso aí é mais um mito do que podemos dizer que é uma verdade. A gente não sabe realmente. Mas tem rumores que falam que ele passou as informações para os Estados Unidos de que realmente haveria o ataque em Pearl Harbor. Só que como ele era esse espião que, sabe, se vendia por dinheiro e passava as informações de um lado para o outro, ele não foi muito bem acreditado nessa informação e acabou que o ataque realmente aconteceu. Se isso é verdade ou não, tá aí no mito. Acredite quem quiser. Mas justamente por isso ele foi notorializado e virou um personagem da época, né? As pessoas que conviviam ali na época com ele, as pessoas que visitavam o hotel e que ouviam falar da história dele, acabaram que criaram ele como um personagem mesmo. Era uma pessoa muito caracterizada por isso, por ser um mulherengo, um festeiro, e que tinha suas habilidades como espião, mas que esse não era o ponto forte dele. Realmente o ponto forte dele era a farra, era o dinheiro. Então, assim, essa foi uma das partes que foi inspirada pelo Ian. Portanto, em 1953, Ian Fleming publica seu primeiro livro, intitulado 007, Cassino Royale. O Ian ele acabou falecendo em 1964. Mas durante esse tempo ele realmente conseguiu produzir muitas obras, mais de 20 obras escritas, então a gente sabe que até hoje muitos dos filmes do 007 são inspirados em suas obras. E assim como a autobiografia do Popov e também histórias daquela época e pessoas que vivenciaram afirmam que o seu primeiro livro foi quase que fielmente inspirado nas histórias que o Ian, que o Dusko e que outros espiões da época que vivenciavam ali os arredores do cassino e do Hotel Palace. Muito daquelas histórias foram inspiradas em fatos reais, em coisas que realmente aconteciam naquele momento. Então, a gente tem essa noção de que realmente as coisas que são transcritas ali foram acontecimentos e esses acontecimentos foram passados para o filme. E essa última leva agora do Daniel Craig, a gente teve em 2006 o filme intitulado 007 Cassino Royale, que foi totalmente inspirado no livro. E, assim, a gente sabe que tiveram diversos filmes do 007, mas teve um filme em específico que ele fez questão de trazer, de voltar às origens do, do surgimento, né, da história. E esse é o filme intitulado 007 A Serviço de Sua Majestade. Esse filme foi marcado pelo único filme do 007 interpretado por George Lazenby. George Lazenby ele foi o ator que substituiu Sean Connery, né? Sean Connery é considerado por muitos aí o melhor 007 que teve. Assim, com certeza um dos mais famosos atores que fizeram o 007. Após a sua saída, o George Lazenby ele substituiu ele em apenas um filme. E esse filme foi esse, que foi publicado em 1900, publicado não, né? Foi lançado aos cinemas em 1969. E esse filme traz de volta as origens justamente porque ele foi gravado em Portugal, foi gravado em Estoril, foi gravado dentro do palácio, dentro do cassino e assim, alguns outros lugares de Portugal, até mesmo o centro de Lisboa foi usado como cenário para a gravação do filme. E é, assim, foi muito interessante porque ele traz de volta essas origens da criação do personagem, mostrando como era a vivência ali nos arredores do hotel, como era o estilo de vida daquele que era a sua inspiração, né? Lembrando que isso tudo era um acontecimento da guerra, então assim,
Interessante pensar que enquanto as pessoas que eram obrigadas a ir para a guerra, né, que eram obrigadas a serem jogadas nos campos para guerrearem contra outras pessoas que ele nem sequer conheciam, é, alguns outros eram privilegiados com vidas de luxo e vidas de farra, de cassino, e no serviço à Sua Majestade a gente tem muito isso vivenciado no local, né? Tanto que tem pessoas que trabalhavam ali na época no cassino, que fizeram parte do filme, né? Pessoas que trabalhavam na época que o Ian era frequentador, né? Vamos dizer assim. Então, pessoas que realmente tiveram essa vivência, participaram do filme, isso é muito interessante, porque traz mais ainda esse ar de realidade, né? Deixa a obra mais fidedigna, né? Aos fatos que realmente aconteceram. E recentemente, se eu não me engano, em 2019, teve um reencontro lá no cassino. É, teve até um documentáriozinho sobre, né, mostrando de novo o palácio e as pessoas que participaram do filme, que estavam lá e tal. Bem interessante, vale a pena dar uma pesquisada. Assim como vale muito a pena ver o filme também. Que é mais um marco histórico, né, de você entender como era, onde realmente foi criada o James Bond, em que momento e por quê e como ele era, sabe? Tipo, isso é muito interessante ser pensado. E foi muito legal esse filme ter trazido essas origens, porque dali pra adiante a franquia foi só crescendo, crescendo, crescendo. E acaba que, como diversos blockbusters, né? A gente sabe que para atrair o público eles precisam aumentar muito a sua história, a sua produção, os seus efeitos visuais. Então acaba que muita coisa hoje em dia é visto, não tem como a gente dizer que é uma inspiração daquela época da Segunda Guerra, porque é, sabe, a tecnologia é outra, a vida é outra, e só que naquela época ainda era um equiparâmetro, né? Você botar ali na balança a época da Segunda Guerra com 69, já tinha um avanço grande da Revolução Industrial, mas ainda assim era algo que dava para ser mais palpável do que é de 69 para agora, né? O último filme, se eu não me engano, foi em 2022, 2021, Sem Tempo para Morrer, também do Daniel Craig. Não lembro direito o ano, mas foi por aí. E, sabe, compara os dois filmes, vocês vão ver que não tem como dizer que o James Bond do Daniel Craig ainda é inspirado no mesmo James Bond do George Lazenby. Não tem como. A gente não consegue dizer isso, porque realmente mudou muita coisa. Aquele pierzinho ali, como vocês podem ver, é onde rola uma das cenas mais memoráveis de toda a franquia. No filme de 1969, né, Serviço da Sua Majestade, onde no final da jornada o James Bond para ali no pier, admira o lindo pôr do sol e encerrando assim o filme. E é fantástico saber toda a história por trás, saber que onde a gente está andando aqui agora foi onde possivelmente andou o verdadeiro James Bond, né? O verdadeiro agente especial 007, que logicamente não tinha toda a história que os filmes têm por trás, mas foi a inspiração para a criação. E além disso, saber que o autor dessas histórias todas passou por aqui, sabe? É muito incrível isso. E é isso, galera, assim eu finalizo esse vídeo. Espero que vocês gostem bastante desse conteúdo, assim como eu gostei muito de fazer, sabe? Foi um vídeo muito maneiro de ser gravado e contar um pouco dessa história aí, que eu sei que é difícil a gente saber dessas histórias se a gente não estudar, né? E quando a gente, principalmente eu, tenho muito isso em mente, sabe? Se eu vou fazer alguma coisa, eu quero fazer bem feito. Então eu estudo bastante sobre as coisas que eu vou falar nos vídeos. E era um vídeo que eu já tinha estudado há bastante tempo, sabe? Já tinha pesquisado essa história há bastante tempo, antes mesmo de saber que eu ia vir pra cá. Então é muito gratificante fazer esse vídeo e poder mostrar aqui pra vocês um pouco do que é essa história. E pra mim também faz parte da minha história.
Então é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa o seu likezinho, compartilha, manda pra todo mundo. Tenho certeza que muitas pessoas vão gostar de saber dessas curiosidades. E vamos pra mais vídeos. Tamo junto. Espero vocês lá.